Boa noite aos irmãos. Hoje à noite nós queremos terminar a série de mensagem cujo tema é as causas do sofrimento, visto que já temos ouvido de que uma das causas do sofrimento é vinda de Deus. Também vimos semana passada que a segunda causa do sofrimento é o nosso próprio pecado. A gente viu isso na pessoa de Adão, quando ele desobedeceu a palavra de Deus, o pecado entrou no mundo e do pecado gerou a morte. Vimos que não é o plano, nunca foi o plano de Deus que o homem morresse. E aí no porvir a gente vai ter um novo mundo, um novo céus em que não haverá luto, dor nem tristeza, porque isso é o que Deus quer em nossas vidas. E hoje à noite nós veremos a última fonte da causa do sofrimento, e a última fonte da causa do nosso sofrimento é o nosso inimigo, é Satanás. Essa é a terceira fonte de sofrimento, Satanás. Então, em um certo sentido, podemos dizer que ele está detrás de todo tipo de sofrimento. Ele é o responsável direto por Adão e Eva a pecarem contra Deus. Ele estava lá no jardim tentando o casal. Entretanto, o envolvimento de Satanás no sofrimento humano não ficou apenas no jardim, não ficou apenas naquele local. Ele ainda está ativo, ele ainda está agindo maldosamente hoje em nossos dias. Vários relatos bíblicos revelam o papel desempenhado por Satanás no sofrimento. Nós podemos ler nas páginas das Escrituras que Satanás está envolvido em uma série de sofrimentos. E o exemplo mais conhecido, mais citado quando falamos acerca de sofrimento, é o exemplo de quem? De Jó. Exatamente. Jó é o exemplo clássico, irmãos, acerca de sofrimento. Quero relembrar os irmãos isso é muito importante. Há pessoas que atribuem o sofrimento do servo Jó a um orgulho que ele tinha, a um pecado que ele tinha, que todo aquele sofrimento de Jó era devido a algum pecado que ele havia cometido ou os filhos dele. Porém, se você vê em Jó 1:1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Logo nesse primeiro versículo, nós vemos que o argumento de pessoas que dizem que o sofrimento de Jó é devido a algum pecado cai por terra, porque Deus, a palavra de Deus diz, ele era um homem íntegro. Jó era um homem reto, fazia tudo perfeitamente direito. E mais, Jó se desviava do mal. Jó via o mal, se desviava. Jó via o mal, se desviava. O mal estava ali, Jó ia para outro local. Posteriormente, no mesmo capítulo, se você vê no verso 8, olha, quem vai falar agora é a pessoa de Deus. Verso 8. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Deus chega para Satanás e diz: Satanás, deixa de ser abestado, homem. Olha quem é o meu servo. Está vendo o meu servo Jó? Olha lá para ele. Olha, vê. Repara nele. Não há ninguém como ele. Não há ninguém, irmãos. Não há, naquele tempo, naquela época, não havia ninguém como Jó. Como?
como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não havia uma alma naquela época, naquele tempo, que fosse comparado a Jó. E perceba que é o próprio Deus que dá testemunho. É o próprio Deus falando. É a única vez em que eu creio, pelo que eu já tenho lido nas Escrituras, é Deus falando de alguém que é reto, temente e que não quer saber da história com o mal, não quer se envolver com o mal. Então podemos dizer que as adversidades que Jó enfrentou não provinham do seu pecado. Capítulo 1, versos 9 a 12 agora. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Estes versos que nós lemos é a conversa entre Deus e Satanás. Então Satanás tenta dizer a Deus que Jó só é esse homem reto, temente, que se desvia do mal, porque Deus tem abençoado sobremaneira a vida de Jó. É um homem rico, é um homem que não se preocupa com o amanhã, é um homem que não se preocupa com o que vai comer amanhã, porque ele tem dinheiro, ele tem fazendas, ele tem posses, ele tem bem. Então um homem desse, como é que ele vai blasfemar contra o Senhor? Não há um ser humano que venha a blasfemar o teu nome. Então Deus diz a Satanás: você pode fazer o que quiser com ele, só não tire a vida dele. Sabe, irmãos, isso é importante nesses versos, porque primeiro lá no verso 10, se você olhar, Satanás diz, no verso 11, perdão, mas estende a tua mão. Satanás não diz para Deus: deixa eu tocar nele, deixa eu maltratar ele, deixa eu fazer ele sofrer, se ele não vai blasfemar contra o teu nome. Não. Satanás se põe no seu lugar, debaixo da autoridade de Deus, e Satanás diz: Senhor, toca nele, lança sobre ele sofrimento. Só que o verso 12, o que nós podemos perceber é a parte em que Deus diz, Deus dá autoridade. Satanás fala assim e Deus diz: tá bom, eu vou te dar acesso. Eu vou te dar essa liberdade de você fazer o que quiser com a Jó, mas não pode tirar a vida. Verso 13 até o 19. Porque depois que Deus dá acesso a Satanás a lançar sofrimento sobre o servo Jó, Satanás não perde tempo, lança-se a tarefa de destruir tudo quanto Jó possui. Versículo 13 a 19 nós não vamos ler, mas eu quero que você me acompanhe, que um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente vieram um ataque. Os sabeus nos atacaram.
Só eu escapei para trazer a notícia. Verso 16, enquanto esse mensageiro falava, veio outro mensageiro. Fogo de Deus caiu do céu e queimou tudo, as tuas ovelhas, os teus servos. Só eu escapei. Verso 17, enquanto esse ainda falava, nem sequer havia terminado. O outro chegou e disse: os caldeus se dividiram e atacaram em 3 bandos. E mataram os servos a fio da espada, levaram os teus camelos. Só eu escapei. E este ainda falava. E veio o 4º mensageiro. Seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Lembra o verso 13? Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo. Era uma reunião familiar, uma reunião alegre, feliz. Provavelmente era aniversário de alguém, não sei. Mas diz o verso, eles estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um forte vento do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar. Satanás não perdeu tempo. Quando Deus deu acesso, Satanás foi com toda fúria, toda maldade para cima deste homem para que ele blasfemasse. Lembra? A ideia era essa. Ele só te serve, ó Deus, porque ele é um servo que tem tudo, tem filhos maravilhosos, tem bens, tem riquezas. E agora Satanás tirou tudo isso. Será que Jó blasfemou? Versos 20 a 22. Esse eu faço questão da gente ler. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou o Senhor. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás quebrou a cara com Jó. Satanás foi aqui humilhado por esse homem, porque a Bíblia diz que Jó adorou ao Senhor. Jó disse: bendito é o nome do Senhor. Jó glorificou ao Senhor em meio a todo esse sofrimento. E veja que não é a perca de um bem num dia nem do outro. São sequências de atos que trazem muita dor e sofrimento para a vida de Jó, mas ele não blasfemou contra o Senhor. Mas Satanás nunca está satisfeito, sempre quer mais. De todas as formas, ele quer derrotar aquele que serve ao Senhor justamente, retamente. Capítulo 2, versículo 4 a 7. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. O sofrimento de Jó veio de Satanás. O autor deixa bem claro isso.
Satanás não ficou contente e diz: ah, Senhor, quem é o homem que não dá a sua vida por alguma coisa? Então, pele por pele. Novamente no verso 5, que a gente já via no verso 11, Satanás ele não vai diretamente atacar Jó, porque pertence a Deus. Todo aquele que pertence a Deus, o maligno não toca. O maligno não toca se Deus não der acesso, se Deus não permitir, se Deus não deixar. E aí Satanás diz no verso 5, mas vai, Senhor, estende a mão contra ele. O Senhor então dá acesso. E Satanás não perde tempo novamente. Satanás é rápido em agir para destruir os filhos de Deus. E lança sobre Jó tumores malignos. Nem quero pensar nisso. Só em pensar dói na alma. Percebam, irmãos, que Jó é acometido com grandes tumores, a começar da cabeça ali, da planta do pé, do dedão até a cabeça, o alto da cabeça, cheios de tumores. Sofrimento vem do nosso inimigo, vem de Satanás. Jó não sofreu por algum pecado que possuía, mas sim por causa do inimigo. O inimigo é como um leão esperando dar o bote. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais a de vocês. Pedro está nos advertindo que Satanás está como um leão, está à espreita, está procurando aqueles a quem possa destruir, a quem possa massacrar, mediante o sofrimento. Muitas vezes essa passagem é usada para mencionar o papel de Satanás em nossas tentações. Mas o contexto é claro. O contexto é sobre sofrimento, perseguição por causa da fé em Cristo. Então Roma estava perseguindo a igreja nesta época. Mas o fato é claro, o inimigo está rondando, o inimigo está procurando o crente para que ele venha a se desviar da fé. E aí o inimigo lança sofrimento. O inimigo quer que soframos, o inimigo quer que venhamos a sofrer. Porque muitas vezes o sofrimento destrói a fé em Deus. Pedro então diz: estejam alertas, sejam vigilantes, para que em meio à dor vocês não percam de vista quem a produziu e o modo como Deus vai utilizá-la. Eu quero chamar a sua atenção agora. Vamos pensar um pouco. Durante um bom tempo, em minha vida, quando eu enfrentava sofrimentos, ou algum tipo de sofrimento, eu orava incessantemente, pedindo a Deus que afastasse de mim aquele sofrimento, aquela adversidade. Ou melhor, muitas vezes eu perguntava: Senhor, por que eu estou passando por isso? Foi só com o tempo em que eu entendi que algo mais importante de saber o porquê do sofrimento é como reagir em meio ao sofrimento, é como reagir ao sofrimento. É nisso que nós devemos pensar, como devemos reagir ao sofrimento.
Porque o sofrimento, seja qual for a origem dela, se ela vem de Deus, se ela vem do meu pecado, se ela vem de Satanás, sempre o sofrimento vai ser uma ferramenta utilizada por Deus. Para quê? Para aprofundar a nossa fé e a nossa comunhão, a nossa devoção com Ele. Deus vai utilizar os sofrimentos cotidianos, os sofrimentos que nós enfrentamos, para fortificar a nossa fé, para que o nosso relacionamento com Ele esteja bem ligado, muito ligado. E é interessante, né? Qual é a área que nós experimentamos em que Deus está agindo? É no sofrimento. Quando passamos por sofrimento, nós vemos a mão de Deus agindo. Nós vemos Deus operando, mas quando tudo está bom, quando tudo está bem, quando tudo está nas mil maravilhas, muitos de nós não lembramos de Deus e nem sequer sabemos quem é Ele. Mas basta sofrer, basta passar por uma adversidade, basta passar por uma dor, por uma doença, logo Deus é acessado, logo Deus é lembrado. É verdade sim que as tribulações, as adversidades podem destruir a nossa fé. Mas se não reagirmos corretamente, a nossa fé vai ser destruída se não reagirmos do modo adequado. Sim, se eu não reagir da forma certa, o sofrimento pelo qual eu estou passando vai me atirar para longe de Deus. E aí muitos abandonam a fé em Cristo Jesus. Por isso, tudo depende da minha reação, da sua reação. Mesmo que queiramos saber a resposta, o porquê. Mas o que é mais importante aqui, a pergunta mais importante não é o porquê. A pergunta essencial é: como devo reagir diante do sofrimento? Como deve ser o meu proceder, a minha atitude diante do sofrimento? Se passarmos muito tempo tentando encontrar a resposta, vamos correr o risco de perder, de não aprender o que Deus quer nos ensinar acerca desse sofrimento. Será que você tem estado preocupado em descobrir por que o sofrimento cruzou o seu caminho? E aí você tentando descobrir o porquê desse sofrimento, o porquê dessa adversidade, o porquê dessa tristeza, aí você perdeu Deus de vista. Você perdeu a direção a Deus e caiu ladeira abaixo espiritualmente. A nossa maior preocupação não deve ser a origem do sofrimento, se é vinda de Deus, de Satanás, dos meus próprios pecados. A nossa maior preocupação é como eu vou reagir, qual vai ser a minha atitude, o meu proceder diante dessas adversidades. Outro pensamento aqui é: confiamos em Deus em executar o seu propósito mediante o sofrimento. Quando Cristo foi crucificado, os discípulos ficaram atônitos diante do Calvário. Creio eu que eles imaginaram e indagaram em suas mentes por que Deus permitiu que Jesus fosse crucificado, porque Deus
O Senhor permitiu que o nosso mestre, que não fez nada de errado, fosse crucificado numa cruz. Do ponto de vista humano, aquele sacrifício, aquilo não fazia sentido nenhum na mente dos discípulos. Mas depois de 3 dias, quando Cristo ressuscitou, eles começaram a encaixar o quebra-cabeça. Começaram a entender por que Cristo tinha que ser crucificado. Muitas vezes nós estamos no mesmo barco com os discípulos. Muitas vezes nós também nos sentimos como os discípulos estiveram lá no Calvário. Quando vemos nossos familiares sofrendo, quando vemos nossos amigos passando por aflições, quando vemos nossas esperanças caindo por terra, sendo esmagadas, quando vemos que os nossos sonhos não vão ser realizados porque estão todos despedaçados. E aí nós perguntamos: por que, Deus? Por quê? Deixe-me dizer onde está a resposta. A resposta está no sacrifício do Filho de Deus. E você acha estranho, mas o que é que tem a ver? Sabe por quê? Essa foi a maior tragédia da história do mundo. Um inocente, o Deus homem, sendo crucificado, sendo morto. Essa é a maior tragédia. O homem Deus que não cometeu pecado, nunca sequer nem pensou em pecar, foi crucificado, foi morto numa cruz. Essa é a maior tragédia. E Deus usou esse sofrimento para conquistar o maior triunfo. E qual é esse triunfo? A salvação. A resposta está no sacrifício do Filho de Deus. Quando você pensar que os seus sofrimentos, os seus sonhos, que os seus desejos estão despedaçados, você não entendeu que o que Deus fez foi muito maior do aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ele nos trouxe a salvação de algo que não era possível para nós conquistarmos pelos nossos próprios méritos, mas Ele mesmo se sacrificou para que tivéssemos a vida eterna. Então, quando estiver passando por sofrimento, confie que Deus vai executar os seus propósitos em meio a esses sofrimentos que você está enfrentando. Ele vai usar para um bem supremo, um bem maior. Enquanto que os homens pensaram que tinham vencido Cristo, se enganaram. Michael Horton, no seu livro Bom Demais para Ser Verdade, diz: o ponto é que, por mais terríveis que sejam as circunstâncias, elas são secundárias em relação à nossa salvação e à glória de Deus. Irmãos, por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, seja com essa doença do coronavírus, seja com uma doença de câncer, seja por uma tristeza porque perdeu um ente querido, esses sofrimentos são secundários em relação à salvação que Deus proporcionou em Cristo. Sim, temos que lamentar as mortes dos nossos entes queridos. Sim, temos que lamentar pelas situações que nós passamos, mas o nosso foco sempre deve estar direcionado em Deus.
Olha o que Paulo diz em Romanos 8:18. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento é o caminho para a glória final. Paulo tem certeza disso, Paulo crê nisso. Olha, eu tenho uma plena convicção de que tudo isso que eu tenho passado por causa do Evangelho, esse sofrimento, não é comparado com a glória de estar ao lado de Deus. Sofrimento é o caminho para a glória final. O sofrimento é uma realidade que nós não podemos evitar. Por isso, o melhor que podemos fazer é reagir de maneira tal que fatos negativos possam ser usados de modo que a vontade de Deus seja cumprida. Irmãos, à medida que passarmos por sofrimentos, à medida que passarmos por tribulações, adversidades, seja a fonte que for, seja a origem que for, que você comece a reagir adequadamente, sabendo que Deus sempre tem um propósito maior em meio ao sofrimento, sabendo que podemos confiar em Deus, mesmo diante do sofrimento. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o verdadeiro entendimento, o entendimento bíblico, quando passarmos por aflições, sejam elas grandes ou pequenas, mas que a nossa reação seja uma reação adequada para que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Obrigado a Deus porque o Senhor sabe todas as coisas e obrigado por tudo que o Senhor tem deixado na tua palavra, que é a verdade. Obrigado pela vida e o exemplo de Jó, que em meio a sofrimento não renunciou à fé em ti. E que nós, como Igreja de Jesus Cristo, sejamos capazes a enfrentarmos o sofrimento e ver os sofrimentos como uma forma de crescermos mais no teu conhecimento, na tua graça e um relacionamento perfeito contigo. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém.